Fala aí, meus amigos! Como estão? Mais um dia, terça-feira hoje, e eu tô encerrando o período da manhã agora. Acabei de vir da funilaria, levei o carro para fazer a vistoria, e agora passei aqui no açougue, pegar uma misturinha, um almoço, barra talvez janta, não sei. E agora vou para casa. E vou aproveitar aqui essa viagem, que é uma pequena viagem, que eu vou ter que fazer para casa, porque eu estou meio longe, estou no Assis, para conversar com vocês sobre o tema do nosso vídeo hoje, tá? Mas antes de eu falar sobre esse tema, para quem não me conhece, eu sou o Carlão, motorista de aplicativo há 7 anos, sendo 4 desses 7 anos trabalhados na cidade de São Paulo, capital, e 3 anos aqui na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. Eu criei esse canal com a intenção de ter uma renda a mais, uma renda no YouTube, monetizar, ganhar dinheiro do AdSense, umas propagandinhas, sabe? Mas para isso eu preciso de 1.000 inscritos no canal e 4 mil horas de visualização no período de 365 dias. Quando eu atingir essas marcas, eu terei direito à monetização do YouTube. E eu vou falar para vocês, hein? Tá chegando. Da última vez que eu olhei o meu canal, faltava um inscrito para bater 600 inscritos. Faltava um inscrito, tava com 599. Então eu quero agradecer as 599 pessoas que me deram crédito, me deram a moral de se inscrever nesse canal e ouvir aqui as minhas resenhas, ver os meus resultados. Quando eu posto resultado, eu não gosto muito de postar resultado. Quem acompanha o meu canal sabe que eu prefiro conversar sobre os aplicativos, conversar sobre coisas relacionadas à vida, à minha vida, porque o canal chama Carlão. O canal não é Uber, não sei das coisas. Então não é um canal só para falar de Uber, é um canal para falar de várias coisas que envolvem a vida de um cara que é motorista de aplicativo, que trabalha com Uber, tá? Há 7 anos. Ontem eu falei para vocês, eu contei que bateram no meu carro sábado, né? Hoje eu vim fazer a vistoria. E hoje eu quero falar com vocês um tema que eu prometi para vocês que a gente ia conversar na segunda-feira. E acabou que eu não fiz o vídeo ontem, justamente porque bateram no meu carro e eu resolvi fazer o vídeo contando que bateram no carro, né? Então eu não fiz o vídeo ontem falando sobre o nosso tema, que será carro elétrico. E eu vou dividir esse tema em 2 vídeos, tá? Então, esse vídeo aqui eu vou falar sobre o que eu penso de carro elétrico. E depois eu vou fazer um segundo vídeo falando o que eu penso de carro elétrico para motorista de aplicativo, para fazer Uber, tá? Porque eu tenho 2 opiniões, é uma opinião só, mas dá para dividir em 2 referente a esse assunto, tá? Então, no vídeo de hoje, vou falar sobre carro elétrico. O que eu penso sobre carro elétrico, como eu entendo que a gente deve lidar com carro elétrico, tá bom? Vamos lá. Eu vejo muita gente reclamar que o carro elétrico é novidade, que você não sabe como isso vai funcionar no futuro, que pode ser uma grande furada, bibibi, bobobó. Bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Não sei se é porque eu já vivi um pouquinho mais, né? Tô com 47 anos, então já não sou mais um garoto, né? Mas eu peguei a época da mudança do carburador para injeção eletrônica. Sim, senhor. Eu peguei a época de quando colocaram injeção eletrônica nos carros.
foi a mudança, saiu do carro carburado para o carro com injeção eletrônica. Eu peguei uma outra mudança quando eu era criança, que era do carro 2 portas para o 4 portas, tá? E eu quero falar sobre essas 2 mudanças que aconteceram para depois chegar na conclusão do que eu estou pensando. Sim, houve uma época no Brasil em que os carros de 2 portas vendiam muito mais do que os carros com 4 portas. Talvez você, novinho aí, nos seus 20 e poucos anos, nos seus, até acho que os 30 anos de idade, você não tenha ideia do que foi isso no Brasil. Mas carro 4 portas era barato, porque ninguém queria. Quando você via um carro 4 portas, a grande maioria das pessoas não queriam. E eles eram baratos, tá? Porque o pessoal só queria carro 2 portas. Existia algum tipo de crença em relação a carro 4 portas e ninguém queria, não vendia. Quando você via um carro 4 portas sendo vendido, ele era vendido para taxista. Alguns, não eram todos que compravam. Eles eram vendidos, sim, tinha táxi 2 portas. Eu tô falando. E eles eram vendidos, os carros 4 portas geralmente eram vendidos para pessoas muito ricas, ou pessoas que trabalhassem com frota de transporte, transportando gente, tá? O público em geral não comprava carro 4 portas, só carro 2 portas. Tinha um preconceito enorme com carro 4 portas. Bom, não preciso falar que isso mudou, né? Hoje em dia é mais difícil você ver um carro 2 portas do que 4 portas, né? Hoje quase todo mundo quer um carro 4 portas. Depois, mais pra frente, o carro era movido, usava o carburador para injetar combustível, né? E aí a indústria começou a testar a injeção eletrônica. E os carros a injeção eletrônica eram altamente rejeitados, porque o pessoal sabia que o carburador funcionava e injeção eletrônica já tinha dado alguns paus na mão de alguns motoristas, tá? Então a galera dizia na época que quem comprasse carro com ignição eletrônica, com injeção eletrônica, desculpa, ia casar com o carro, não ia vender, ia tomar prejuízo, que o carro ia quebrar e o cara não ia conseguir resolver porque não tinha mecânico que sabia mexer em injeção eletrônica. Tanto é que os mecânicos que foram estudar o assunto saíram na frente. Eles conseguiram sair na frente em relação a isso, tá? Por quê? Porque era pouca gente na época que sabia mexer com injeção eletrônica. Embora tivesse muito preconceito, sempre tem aqueles visionários que vão lá, veem uma tecnologia nova e querem comprar. E aí esses mecânicos que estudaram sobre o assunto, se prepararam, esses aí saíram na frente, se deram muito bem mexendo nos carros com injeção eletrônica, tá? Mas hoje tá aí, né? Hoje em dia ninguém mais anda com carro carburado, né? Hoje em dia todo mundo usa o seu carrinho na injeção eletrônica, né? Hoje em dia é comum. Hoje em dia não é mais um grande problema ter um carro com injeção eletrônica como foi na época da mudança da carburação para injeção eletrônica. Bom, chegamos ao carro elétrico. O carro elétrico, gente, desde a década de 40, vem se tentando criar um carro elétrico, tá? Já existia motor elétrico lá atrás, na década de 40. Nunca emplacou, porque nunca se conseguiu dar uma autonomia boa o suficiente para esse carro rodar e também nunca se conseguiu equiparar um motor elétrico a um motor a combustão, tá? São motores que funcionam de maneiras muito diferentes. Então, por conta disso, o carro elétrico nunca emplacou. Já há alguns anos, na Europa, o carro elétrico já é bem mais popular do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil é uma novidade. E o que eu penso sobre carro elétrico? Eu penso que o carro elétrico, assim como foi com o carro 4 portas, como foi com o carro com injeção eletrônica, vai chegar uma hora que vai ser a maioria na rua, tá?
porque eu penso que isso vai acontecer e não vai demorar. Não vai demorar, não. Tá? Eu vejo gente falando que vai demorar. Não vai demorar, cara. No máximo, estourando, e eu tô sendo pessimista na minha previsão, tá? Estourando 10 anos. No máximo, em 10 anos, a rua vai estar tomada de carro elétrico. E eu vou explicar por quê. Primeira coisa, o custo de aquisição do carro elétrico é alto? É alto. É alto sim. Só que o produto carro elétrico é um produto muito melhor do que um carro a combustão. E eu vou explicar por que é um produto melhor. Eu vou começar do que você vê, tá? Do que você vê. Primeira coisa que você vê é que o carro elétrico é melhor que o carro a combustão. Conforto, acabamento e acessórios, tá? Se você pegar um Kwid elétrico, o E-Kwid, ele é melhor que o Kwid top de linha. Ele é melhor que o Kwid top de linha. Ele é mais confortável. E eu tô falando isso porque eu levei outro dia um passageiro. Na época eu estava com um Kwid e eu levei um passageiro no meu Kwid que tinha andado num E-Kwid, num Kwid elétrico. Ele falou, cara, esse carro aqui é o Kwid? Eu falei, é. Eu falei, nossa, eu andei num outro super confortável, que esse aqui não é elétrico, né? Aí ele falou que ele ficou super impressionado com o Kwid elétrico, conforto, que carro gostoso, macio. Só que o meu Kwid a combustão não era tão confortável quanto o elétrico. O elétrico ele se sentiu mais confortável. Então, os carros elétricos eles já saem ganhando no item conforto. Por quê? São menos ruidosos. Você tem menos barulho, você tem menos poluição sonora, tá? São carros que não faz sentido você não usar um ar-condicionado ligado. Porque ele não vai gastar combustível para usar ar-condicionado, ele vai usar energia. E ele não vai consumir a energia como o ar-condicionado no carro a combustão consome a gasolina. Entendeu? O consumo de um ar-condicionado num carro elétrico não representa nem 50% do que é o consumo do ar-condicionado num carro a combustão. Então é um carro feito para ser confortável, para ser silencioso e para ser ágil. Como o motor é elétrico, você pisa, o torque é instantâneo. Ele puxa bem. O torque é instantâneo. Tá? Então é um produto melhor que o carro a combustão. Tá? Ah, mas é mais caro, Carlão. O carro elétrico mais barato custa 100 mil reais. Tem razão. Verdade. Talvez esse seja o maior problema do carro elétrico hoje, tá? O preço. Mas se você levar em consideração que o produto é muito melhor, então, por exemplo, se eu for comprar um HB20S top de linha, 0 km, esse carro vai me custar 125 mil reais, tá? Com zero de entrada, eu vou pagar uma parcelinha de 2,5, até 2.600, né, por mês. Num carro, num HB20, top de linha, tá? Aquele com um botãozinho para ligar, e a porra toda, e assistente de frenagem, assistente de tudo quanto é coisa, câmera 360, é o top de linha, eu tô falando. 125 pau. Ok? Aí eu vou lá, numa BYD da vida, e dou 25 mil a mais, eu tenho um Dolphin Plus, que tem tudo que tem no HB20, absolutamente tudo, uma multimídia muito mais irada e um espaço interno maior que o do HB20, certo? Quando eu for pagar o IPVA do meu HB20, eu vou pagar o IPVA do meu HB20. Não vai ter desconto. Quando eu comprar o Dolphin Plus por apenas 25 conto a mais,
do que o HB20, quando eu pagar o IPVA eu vou ter desconto. Para eu rodar, a média que eu rodo hoje em dia, 5 mil quilômetros por mês, com o meu HB20 top de linha, eu vou ter que encher o tanque algumas vezes e só no combustível eu vou gastar em torno de 2,5 a 3 mil reais por mês, tá? Já com o meu Dolphin Plus, se eu gastar muito de energia, eu vou gastar 1.500. Já são menos R$ 1.000 de gasto. O IPVA vai ter um desconto. Sai mais barato que o do meu HB20. E se eu morar em São Paulo, o meu Dolphin Plus não tem rodízio. O meu HB20 tem rodízio. O Dolphin Plus não. Então, essas são só algumas vantagens, tá? Fora as vantagens que quem é dono deve saber contar. Então, é um produto melhor. É um produto melhor. Aí entra aquele questionamento da galera. Pô, mas e quando quebrar? E quando quebrar? Porque carro a combustão, se o motor fundir, você vai lá, faz a retífica, ou compra outro motor, põe lá e pau no gato. Carro elétrico não. Carro elétrico sim, velho. Porque não é um motor a combustão. O motor não é uma coisa que vai quebrar no carro elétrico. O que você pode ter problema é com a bateria. E aí entra uma outra coisa. A bateria do carro elétrico, ela é feita em módulos. Você não troca a bateria inteira. Então imagina que você tem uma peça com vários pedaços, várias subdivisões. Isso é uma bateria de um carro elétrico. Se ela dá problema num módulo. Você vai lá e troca o módulo, tá? Ah, mas é caro, porque não sei o que, bibibi. Cara, a bateria de um carro elétrico foi feita para durar no mínimo 5 mil ciclos, tá? O que são 5 mil ciclos? Se eu só falar assim, muita gente talvez não entenda. Ciclo é cada carga, tá? Então, ela vai aturar 5 mil, ele não tá vendo o retrovisor, é incrível como o pessoal dirige no mundo da lua. 5 mil recargas, tá? Então ela foi feita para durar 5 mil recargas, entendeu? 5 mil recargas. Se você roda uma média de 250 a 300 quilômetros por dia, multiplique isso por 5 mil. Você vai ter que rodar esse valor de quilômetro para sua bateria começar a apresentar algum tipo de falha, algum tipo de problema ou de perda. Então é muito quilômetro. E se ela der problema antes, Carlão, tem garantia de fábrica. Tá? Então, é um produto melhor. É um produto que no longo prazo é mais barato, se paga. Tá? Eu acho que o maior problema com o carro elétrico não está no carro elétrico. O maior problema com o carro elétrico está na mentalidade do brasileiro. Eu acho que é aí que está o problema. Por quê? O brasileiro, ele quer um produto que faça tudo o que ele quer a preço de banana. Não dá. Se você quer um carro elétrico com um preço ok, entre 100 e 150 mil reais, cara, esse carro elétrico talvez você não vá conseguir viajar com ele grandes distâncias. E se conseguir, vai ser parando ali, parando aqui, entendeu? Você não vai viajar grandes distâncias, certo? Então é bom você ter, sim, talvez para fazer longas viagens, um carro a combustão. Ou alugar.
carro a combustão. Mas para uso urbano, carro elétrico é sim muito interessante. Aliás, eu acho até que para viajar, se você for um cara programado, se você se planejar antes das viagens, né? Então, eu penso que assim, o problema do carro elétrico não é o carro elétrico. Na minha opinião, o problema do carro elétrico é a mentalidade do brasileiro. Tá? O brasileiro ainda não está pronto, ou ainda não adquiriu a mentalidade suficiente para ter um carro desse. Eu acho que esse é o maior problema do carro elétrico. O carro elétrico em si não é um problema. Carlão, você teria um? Fácil. Se eu conseguisse comprar um e não morasse em apartamento, morasse numa casa, eu teria um fácil. Eu teria um tranquilamente. Oxi! É ruim que eu ia ficar sofrendo carro a combustão, hein? Mas isso é assunto para o vídeo de amanhã. Amanhã eu quero falar sobre carro elétrico para motores de aplicativo. Eu já vou adiantar, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que quem pode comprar, deve comprar. Mas eu acho que tem que observar-se algumas coisas, alguns critérios antes. Mas isso é tema para o vídeo de amanhã, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui.